Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos falar sobre um assunto bem delicado hoje, sobre o egoísmo. Que muitos de vocês chegam para mim perguntando se é egoísmo deixar vivo, se é egoísmo pensar em Newton e, de forma geral, egoísmo, né? Vocês puxam aí para ambos os lados, trazem para ambos os lados para mim. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas, primeiro, para quem não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou Laurinda Silva, sou médica veterinária integrativa e terapeuta holística da família Multiespécie. Aqui a gente trabalha um pouquinho trazendo espiritualidade, trazendo física quântica, medicina quântica e tudo que não é falado para vocês. Exatamente porque tem ganhos secundários por trás disso, né? Nos grandes sistemas aí. Mas vamos falar um pouquinho do egoísmo, tá? Tem muitos pontos que a gente pode falar sobre o egoísmo. E, primeiro de tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Por que essa frase, né? Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Que ajuda a gente a tirar um pouco das nossos pré-julgamentos, nossas conclusões, né, sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que é o egoísmo, porque o egoísmo é uma coisa meio subjetiva, e o egoísmo ele leva a gente para a culpa, ele leva para o julgamento, como se existisse certo e errado. Na espiritualidade não existe certo e errado, a espiritualidade nua e crua, que vem do Deus do amor e não do Deus do julgamento, como é colocado essa figura aqui nessa realidade, ele não é o Criador, esse Deus do julgamento. O Deus Criador é o Deus do amor. Porque só é possível criar coisas abundantes, como é, por exemplo, esse planeta, como é nós, a partir do amor. Então, meus queridos amigos, vamos sair da culpa um pouco. Pra gente falar do egoísmo, a gente tem que acolher a nossa criança interna, a gente tem que acolher o nosso ego, porque ele tá cheio de programações sobre o que é egoísmo, sobre o que é certo e errado, sobre o que, né, pode ser feito, pode não ser feito, e foge totalmente das leis universais. Então, aqui nessa realidade, né, foge totalmente das leis universais, exatamente porque tem algumas regras aqui desse jogo, e o jogo aqui é adoecer e ganhar em cima da dor das pessoas, tá? Até veio de eu falar, tem muita gente que acha que eu falando aqui da culpa para fazer o tratamento para culpa, é eu ganhando em cima disso também. Só que se vocês começarem a se aprofundar no que a culpa gera de lucro para essa realidade, vocês vão ver que eu não ganho nada com a meditação que eu faço com vocês, com o Animal Reiki. Vocês pagam muito mais sentindo a culpa do que vocês se curando dela, do que vocês se sobrecriando sobre ela, tendo consciência sobre ela, a partir dela. Então, com a culpa, vocês dão uma vida inteira de ganhos secundários para essa realidade. E quando vocês decidem que não querem mais carregar a culpa, vocês cortam isso. Vocês começam a cortar, pelo menos, começa a cortar. Então, será que realmente eu ganho alguma coisa com isso? Eu ganho gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. E, claro, né, a troca energética financeiramente. Só que quando vocês estão na culpa, vocês não ganham nada. Vocês não ganham cura, vocês só ganham gente abusando de vocês. Esse sistema inteiro abusando de vocês, né? Então, bora lá. Vamos fazer um pequeno exercício antes de falar do egoísmo. Vamos acolher a criança interna, vamos acolher o nosso ego também. Então, eu vou pedir que você feche os olhinhos um pouco e se conecte com o seu coração. Você pode até, aqui no timo, fazer massagem ou fazer soquinho, né? E vai se conectando com o coração da sua alma, vai respirando, inspira, segura e expira. Vai fazendo bem devagarinho essa respiração. Inspira e expira. E agora você vai imaginar que todos os seus pré-julgamentos, todas as suas conclusões sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que é egoísmo, tudo isso vai saindo na sua expiração.
e vai se transmutando em pura luz, e assim é. Então, inspira e solta. Inspira e solta. Deixa sair tudo isso. Tudo é oposto do que parece ser, nada é oposto do que parece ser. Vamos destruindo essas barreiras, esses preconceitos, esses julgamentos, essas conclusões. Em cada expiração, além de colocar tudo isso para fora, também vai sendo destruído isso. Também os padrões, né, as origens disso vão sendo transmutados em pura luz. E vai soltando, tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. E agora, com o corpo mais relaxado, com você mais presente, você vai sentindo o seu coração e vai se conectando com a sua criança interna. Você vai mantendo a respiração tranquila e você vai imaginando que está pegando na mão dessa criança interna. E agora você vai colocar ela num lugar onde ela possa se divertir com os seus guias, com os seus mentores, com os seus guardiões. Deixa ela brincar com eles. Deixa ela brincar com o reino animal divino, com os anjos, com os erês, com os pretos velhos, as pretas velhas, com Jesus. Deixa ela brincar. E agora, ainda conectado com o seu coração, você vai acolher o seu ego. O seu ego, ele pode se apresentar de diferentes formas. Normalmente se apresenta como um vulto. O ego, ele não é só positivo e não é só negativo, ele é os dois. Mas normalmente, o ego que está no controle, que está querendo controlar a gente, que está controlando a nossa vida, e é ele que tem os julgamentos, é ele que tem os preconceitos, as conclusões, ele pode se apresentar como um vulto escuro. Ou até mesmo como um cavalo, um garanhão que não se deixa dominar. Isso vai da percepção de cada um. No primeiro momento que vocês identificam um ego, pode ser que vocês levem um susto, que vocês fiquem na defensiva, mas vocês vão emanar do coração de vocês amor para esse ego. E vocês vão me acompanhar agora mentalmente nas palavras, podendo repetir mentalmente ou só ouvir. Ego, tá tudo bem. Você não vai morrer. Você só vai se transformar em algo mais poderoso ainda. Porque nesse momento de julgamento, de preconceitos, de conclusões, nesse momento de dor, de culpa, de automartirização, nós não estamos ganhando nada com isso. Pelo contrário, estamos dando força a outros seres, a outras situações. Então tá tudo bem, ego. Se permitir receber um pouquinho aqui do que vai ser falado no vídeo. Tá tudo bem abaixar as barreiras agora, abaixar a defensiva. Tá tudo bem. Você não vai ser machucado, você vai ser transformado. Você vai aprender sobre responsabilidade. E a responsabilidade, ela não é dolorida, porque ela não é a culpa. Ela não é as programações. A responsabilidade é você assumir a sua cocriação, reconhecer ela e tomar novas escolhas. Decidir que não quer mais uma cocriação e cocriar outra coisa melhor. Ego, você não gosta de cocriar coisas, não gosta de ser poderoso, de cocriar coisas boas e positivas, de ser o bambambam. Então agora deixa isso acontecer. Aprenda com esse vídeo e aprenda a cocriar coisas melhores ainda. E a partir do seu coração vai fluindo uma energia positiva para esse ego, que vai acolhendo ele. E ele fica nessa energia, recebendo, se apaziguando. E deixa fluir.
E em 5, 4, 3, 2 e 1, você volta aqui para o vídeo comigo e escuta o que eu tenho a falar sobre egoísmo. Agora você está presente, você está na permissão para receber. Porque onde tem dor, onde tem controle, a gente não consegue receber a consciência. Por isso foi feito esse exercício. Então, meus queridos amigos, o egoísmo é uma coisa muito subjetiva e eu vou compartilhar com vocês o meu ponto de vista sobre deixar vivo ou escolher a euta. Normalmente, quando vocês chegam para mim com essa dúvida sobre o egoísmo, são situações já terminais ou são situações muito graves, muito crônicas, e vocês ficam nessa indecisão se é egoísmo deixar viver ou não. Vou falar primeiro sobre deixar viver. Eu acho super válido deixar viver quando ainda tem qualidade de vida. E quando você decide que quer fazer algo a mais. Por exemplo, eu recebo muitos casos de câncer. E vocês perguntam, né, sobre deixar viver ou não. E é essa a resposta que eu dou. Tem qualidade de vida? Então tenta. Tem várias alternativas além da quimioterapia. Mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Aí tem que ser uma live, porque tem coisas que eu não posso deixar gravadas. Mas existem várias outras alternativas. É só vocês verem meus vídeos aqui. Quando a gente fala sobre doença, sobre escassez, a gente fala sobre energia. Antes da matéria, antes de sermos esse corpo físico aqui, nós somos energia. A alma é pura energia. E essa energia, ela é a partir do movimento dos átomos. Nós somos compostos por átomos. A nossa alma é composta por átomos. É composta pelo elemento éter. Então, o movimento dos átomos é o que vai definir se nós vamos ter saúde ou se vamos ter doença. Se vamos ter dinheiro ou se vamos ter a escassez. E isso, quem define esse movimento dos átomos é o nosso pensamento, porque isso é uma lei hermética, tudo é mental. Tudo é mental. Então, se eu estou reclamando, se eu estou na culpa, se eu estou no medo, eu estou com a vibração, com a frequência extremamente baixa. Os movimentos dos átomos são lentos, são amplos. E quando a gente pensa em saúde, os movimentos são rápidos e são curtos, não tem amplitude tão ampla, são amplitudes menores e rápido. E coisas de baixa vibração como doenças, como larvas astrais, como obsessores, estão na vibração mais ampla, mais devagar. Sabe aquela preguiça? Essa é a energia de baixa vibração, de baixa frequência, de doença, de escassez. Então, tudo é mental. Se você está tendo boas vibrações, é porque você está tendo bons pensamentos, boas emoções. E isso gera saúde. Então, existem outras alternativas. E quando a gente pensa também sobre saúde e doença, a gente também pensa em padrões espirituais. Padrões da alma que está trazendo desde o momento que começou a encarnar. E esses padrões podem ser positivos ou negativos. É a prevenção. A prevenção começa olhando para esses padrões, lá na comunicação intuitiva. O que pode ser desenvolvido de doença? Como que a gente pode prevenir ou pelo menos evitar que seja uma situação muito grave? E quando a gente fala, por exemplo, de câncer, a gente também fala sobre dieta. A dieta é a base para tudo, gente. É a base da saúde e é a base da doença. E hoje, porque qual que é um dos motivos que a gente mais tem câncer, mais tem doença de forma geral? Alimento industrializado. Alimentos pró-inflamatórios, como a ração. A ração é praticamente só carboidrato. Carboidratos pró-inflamatórios. Até aquelas marcas Bam Bam Bam. A pior coisa que fizeram foi criar ainda ração oncológica. Não faz o mínimo sentido. Quando a dieta para um caso oncológico tem que ser uma dieta cetogênica.
que diminui a quantidade de carboidrato. Carboidrato é a porcentagem mínima que tem ali na dieta, que é necessária, às vezes aumenta um pouquinho, mas é aumentado a quantidade de gordura boa e aumentado a quantidade de proteína. E menos carboidrato. Aí você entra com outros suplementos também, né? Mas você entra com terapia energética, porque tudo é energia. Você entra com as terapias, por exemplo, regressão, para fazer resgates fractais e mudar os padrões. Porque a linha do tempo, ela não é linear. O tempo, ele não é linear, então tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Se tem fragmentos nossos vibrando em câncer, por exemplo, a gente tem que fazer o resgate, curar e integrar. Para atualizar essa energia, tá? Atualizar a cura. Só que eu sei que muitas vezes vocês pegam a doença já em situação muito avançada. E aí vocês ficam na questão: é egoísmo deixar viver? É egoísmo escolher a euta? Egoísmo é uma coisa subjetiva, gente. Para mim, egoísmo é uma coisa de prioridades. Então, para mim, o egoísmo é você ter a informação e não fazer. Por exemplo, essa informação vai doer. Duas informações que eu vou trazer para vocês, 2 exemplos. Eu tenho uma filha. É uma menina de 5 anos. E eu sei que no mundo existem muitas pessoas más. E quando a gente fala sobre meninas, a gente pensa em abuso. E tem muitas crianças sendo abusadas. Muitas crianças sendo raptadas. Porque os pais deixam solto. Porque os pais não têm responsabilidade, mas aqui não é para trazer culpa, é para trazer responsabilidade, porque o sistema da Matrix aqui dessa realidade, ele é para trazer culpa. Ele não é para criar responsabilidade, para criar pessoas maduras, para criar pessoas que questionam, para criar pessoas que são responsáveis, porque o sistema não ganha com isso. O sistema não ganha nada com sermos responsáveis. Com sermos poderosos, com assumirmos a nossa potência, assumirmos a nossa maturidade para as coisas. Só foi ensinado que os pais têm que trazer vida, e pronto. E deixa solto. Entrega para a mãe, entrega para o pai, entrega para os avós, né? Mas não tem responsabilidade. E não é só a questão de responsabilidade, é a questão de ser... A gente tá numa realidade em que praticamente impossibilita você ter responsabilidade com seus filhos. E é a mesma coisa para animais. É só ver o tanto de animal solto na rua que tem tutor. Porque animal solto na rua, para mim, não tem tutor. Tutor é uma pessoa responsável. E animal que tá na rua, não tem uma pessoa que tá cuidando dele. Ah, mas ele tá solto e tem uma coleirinha. Tá, mas ele tá na rua. Quem é responsável vai dar um jeito de deixar o gato tranquilo dentro de casa. Vai... achar uma forma de ajudar ele a sair do tédio, a se conectar com essa essência dele. Tem muitas formas de você adestrar o seu gato, por exemplo, para ir com você na rua. Esses dias a gente passeou com o nosso gato na mochilinha, aquelas mochilinhas transparentes, na rua, com o meu cachorro junto. E é possível. A gente deixa ele na guia. Então, existem possibilidades. Só que essa realidade fala assim, tá tudo bem, porque o gato precisa ficar solto, ele veio da rua, ele é da natureza. Nós não somos da natureza também? Nós que nos trancafiamos em apartamentos, cubículos, porque essa realidade fez vocês acreditarem que só existe essa realidade, que só existe essa possibilidade. E é o que eu sempre digo, que eu tenho dito de um tempo pra cá, e a espiritualidade também. Gente, questão de saúde é questão de responsabilidade. Vocês foram ensinados a não serem responsáveis de forma geral. Vocês foram ensinados a adoecer, não a promover a saúde. A própria graduação de medicina veterinária, da área da saúde, de forma geral, ensinou os profissionais a adoecerem seus pacientes. Eu digo isso por mim mesma, por experiência própria. Se você questionava durante a aula, ou você era ridicularizado, ou os professores te ridicularizavam também, apesar de ser entre linhas, né?
Mas ridicularizavam também, por ignorância. Só pode dar opinião em alguma coisa se você tem uma base para isso. E hoje todo mundo dá opinião em tudo. Acho que tem mais minutinhos aí pra falar. Mas, gente, pra mim, egoísmo é quando você tem a informação e não faz nada com ela. É quando você sabe que tem outras alternativas, mas por conta do teu ego, você escolher as mesmas de sempre e depois ficar reclamando que o animal não aguentou, que o animal morreu. Ou esperar o último momento para você ir escolher outra alternativa e aí jogar a responsabilidade que não deu certo para terceiros. Quando a responsabilidade começa desde o momento que você escolhe ter um animal em casa, que você escolhe deixar o animal solto. A responsabilidade começa desde o momento de decisão de colocar alguém para dentro de casa. Entendem? Isso é egoísmo. É você saber que tem outras alternativas, mas por conta do teu ego, você não escolher fazer diferente, mesmo que sua alma esteja te guiando para fazer diferente. Você escolhe não fazer diferente porque você acha caro. Aí entra a questão de prioridades. Ah, mas mesmo fazendo outras alternativas, o animal veio a falecer. Sim, porque a responsabilidade começa antes, não no último momento. Não é milagre. Gente, o profissional da saúde, o terapeuta, ele não tá aqui para salvar, ele tá aqui para auxiliar vocês na própria salvação. Ninguém vai vir salvar vocês a menos que vocês se salvem também. Nós estamos aqui com as ferramentas e vocês estão com a decisão. E os animais não humanos também fazem suas próprias decisões, suas próprias escolhas, baseadas em seus próprios padrões. Então a gente tem que ter essa responsabilidade de entender que os animais não são coitadinhos, não são pequenininhos, não são crianças. Cuidado com a humanização, que a humanização também adoece. Eles também fazem escolhas. E sabendo que eles fazem as escolhas, por exemplo, de adoecer por nós, nós temos que pegar e mudar isso. Porque isso também é um padrão, isso também é uma crença que o animal tem. Isso é um padrão que vem de alma. E tem ferramentas para trabalhar esse campo. Parem de se contar justificativas, desculpas, de que o animal está descendo por vocês quando tem ferramenta para trabalhar isso. Tem a mesa quântica do reino animal. Tem a quebra de padrões que eu faço também. Tem ferramentas. Mas aí é prioridade de vocês. Porque vocês acham caro pagar uma ferramenta assim para equilibrar, para trazer consciência, para prevenir, para promover a saúde. Vocês gostam de investir em doença, vocês preferem pagar a doença do que pagar a saúde. Aí sim é egoísmo. Isso é egoísmo. E a partir do momento que o animal está em sofrimento, apesar do sofrimento ser algo subjetivo também, se o animal não tá mais comendo, se o animal não tá mais se aguentando em pé, a gente também tem que saber a hora de se entregar. Porque muitos animais não se entregam. Eu tive um cão agora que eu tive que fazer eutanásia nele porque ele não se entregava. Ele não queria ir, porque ele tinha na ideia do ego dele que ele não tinha completado a missão dele, sendo que ele pode completar a missão dele do outro lado. E agora ele tá lá feliz do outro lado porque ele não tem o sofrimento do corpo físico. Então, os animais também precisam mudar as concepções deles. Só que isso começa com o ser humano. Aceitando que tudo que foi falado para vocês foi com o intuito de fazer vocês gastarem mais. Foi com o intuito de diminuir e menosprezar vocês e o poder de vocês. O poder de cocriação de vocês. Com o intuito de adoecer vocês e ganhar em cima da culpa, em cima da dor, em cima do sofrimento, da doença de vocês e dos pets de vocês. Agora a questão é, vocês vão querer se manter nisso ou vocês vão começar a investir em saúde? Não é egoísmo você ajudar o seu pet a fazer o desencarne.
Lembrem que tudo aqui é uma experiência. Então não existe certo ou errado. Saiam dessa mentira, dessa história que contaram para vocês. Existem leis, sim. Só que existe individualidade. Cada caso é um caso. A gente está numa situação no planeta que não tem mais espaço para sofrimento. Então não precisa mais sofrer para desencarnar. Isso eu aprendi com a Euta do meu cão, que a espiritualidade trouxe para mim. Então, também foi um choque. Só que a Euta tem que ser a última opção. Quando não tem mais resposta. Senão, aí sim é egoísmo. Entendem? Só que a gente tem que tomar cuidado com a palavra egoísmo, porque o egoísmo traz para culpa. A gente tem que mudar o egoísmo para responsabilidade. Porque todos nós aqui que estamos assistindo somos adultos. E o adulto é responsável. Fica à disposição para vocês que querem mudar essa realidade. E parem de contar essa mentira que é uma porcaria de um padrão, de uma programação que fizeram em vocês de não vou pegar mais um pet porque eu sofri muito com o outro. Isso é uma programação dessa realidade para colocar vocês no sofrimento e tirar vocês do auxílio e da evolução com outros seres. Então bora acordar, gente. Não tem mais tempo pra gente ficar em justificativa, não tem mais tempo pra gente ficar chorando pra lá e pra cá. E ficar nessa criança interna dominando a realidade de vocês. O ego dominando a realidade de vocês. É hora da gente assumir o nosso compromisso com nós mesmos. E com os nossos pets. Tá bom? E só pra complementar, se você tá achando que vai ser egoísmo, faz a comunicação intuitiva antes. Faz a comunicação intuitiva porque ela vai te dar um norte. A decisão ainda vai ser sua. E cuidado, porque tem muitos comunicadores intuitivos que eles vão pendular para um lado. Tem que saber filtrar. Tem que saber realmente se conectar com aquela essência, com aquele eu superior, com os guias, com os mentores, para entender o que está acontecendo ali. Se tem alguma questão de aprendizagem, se tem alguma coisa que vai ser interferência. A gente tem que saber equilibrar essas coisas. Tem que ter um filtro, igual qualquer canalização. Tem que estar filtrando as coisas. Tem que estar com o filtro limpo. Não dá para trazer as nossas crenças para uma canalização, para uma comunicação intuitiva, senão ela não vai ser uma canalização, uma comunicação pura da essência daquele ser, ou da essência daquele momento, daquele campo, porque às vezes a gente não consegue uma decisão dessas, uma situação dessas, pegar e simplesmente se comunicar com aquela consciência encarnada, porque muitas vezes ela também não está entendendo o que está acontecendo. Então, experimenta a comunicação intuitiva. Às vezes, só de se conectar com o campo, você já tem muito norte do que fazer. Não precisa se sentir no egoísmo. E isso vai ajudar bastante no momento de decisão, a comunicação intuitiva, tá? E tem outras formas também de fazer o desencargo, que seja mais leve. Não precisa ir diretamente na medicação, mas unir ela com outras ferramentas. Se você unir a espiritualidade junto da Euta, por exemplo, vai deixar tudo muito mais leve e do outro lado ele ou ela vai ser recebido de forma muito mais leve também, com muito mais facilidade, inclusive, porque do outro lado tem seres de todos os tipos, com todos os tipos de intenção. E quando a gente ajuda, espiritualmente falando, a gente consegue auxiliar nesse processo de se encontrar com os próprios guias e os próprios mentores. Então sempre existe alternativa, saiba disso. Beijo! Tudo oposto do que parece ser, nada oposto do que parece ser. Não se esqueçam disso. Se foi contribuição, se ajudou vocês a darem uma acordada, por favor, ajude a entregar mais esse vídeo por meio das curtidas e dos comentários. Tá? Bora acordar, gente. Bora acordar. Até!